Lembro de uma vez que eu juro que tive uma impressão de ter entrado em Sete Além. Era uma quarta-feira normal e eu tinha levantado para ir para a escola. Olhei pela janela para ver o tempo e estava tudo claro como sempre. Eram umas 6h20 da manhã, mas quando eu saí do lado de fora da casa e fui para a rua, estava tudo escuro, as luzes dos postes estavam acesas, e nem a padaria que geralmente está aberta às 6 horas não estava. Tudo muito silencioso e a rua totalmente deserta, e foi assim até o final da rua, mas eu continuei caminhando e achei tudo muito estranho. Depois tudo voltou ao normal, tudo claro novamente bem movimentado. Até hoje não consigo entender o que realmente aconteceu. Meu nome é Marcos e tive um sonho no ano 2000. Lembro direitinho do sonho. Lembro que estava na rua da minha casa e a rua estava toda molhada porque tinha passado uma chuva. Olhei para o lado e vi as mesmas casas, mas as casas estavam diferentes, estavam velhas. Me arrepiei quando olhei as casas e não tinha ninguém na rua. Aí na rua lembrei da casa do meu tio. Aí abri a porta da casa dele e meus primos foram me ver. Mas meus primos estavam diferentes, eles estavam com a cara modificada. Parecia que a cara deles estavam enrugadas, eles estavam pulando. Parecia que fazia tempo que não me viam ou não viam outras pessoas. Olhei para eles e fiquei assustado e com muito medo entrei correndo de volta na casa. Aí foi quando eu acordei. Lembro até hoje do sonho e imagino que foi uma experiência em Sete Além. Era uma noite sombria quando um grupo de amigos decidiu explorar uma antiga casa abandonada nos arredores da cidade. A casa, conhecida por sua reputação macabra, havia sido abandonada por décadas e era considerada assombrada pelos moradores locais. Chegando à casa, a sensação de arrepio percorria a espinha de cada membro do grupo. As janelas quebradas e as tábuas soltas davam uma aparência sinistra ao lugar. Apesar dos avisos e histórias assustadoras, a curiosidade falou mais alto e eles decidiram entrar. Enquanto exploravam os corredores escuros, ouviam sussurros inquietantes e passos fantasmagóricos ecoando pela casa vazia. Portas rangiam misteriosamente, como se fossem abertas por mãos invisíveis. Sombras dançavam pelas paredes, provocando uma sensação constante de que estavam sendo observados. Em um dos quartos, encontraram um velho diário deixado para trás por um antigo morador. As páginas revelavam uma história trágica de mortes inexplicáveis e encontros com entidades sobrenaturais. O diário mencionava um segredo oculto nos alicerces da casa, algo que deveria permanecer adormecido. Determinados a desvendar o mistério, os amigos seguiram as pistas descritas no diário e desceram para o porão escuro. Ali, descobriram uma porta trancada, coberta de símbolos enigmáticos. Com medo, mas movidos pela curiosidade, conseguiram abrir a porta. Uma rajada de vento galado soprou do interior da sala, revelando um cenário arrepiante. Naquele momento, eles perceberam que tinham despertado algo maligno. Uma presença sobrenatural os cercou, envolvendo-os de medo e desespero. Correram pela casa em busca de uma saída, mas as portas e janelas pareciam ter se fechado misteriosamente. Cada passo que davam, as sombras pareciam se aproximar cada vez mais. Em um último esforço para sobreviver, encontraram uma sala selada e, usando as últimas energias, conseguiram abrir. Uma explosão de luz cegante os envolveu e, quando voltaram a abrir os olhos, estavam do lado de fora da casa, ilesos, mas tremendo de medo. A casa abandonada parecia ter desaparecido completamente, como se nunca tivesse existido.
Todos fizeram o caminho de volta para suas casas sem entender nada do que havia acontecido e prometeram nunca mais entrar em casas abandonadas. Alex, um aventureiro destemido, sempre teve uma curiosidade insaciável por fenômenos inexplicáveis. Ele estudou teorias sobre universos paralelos e ficou obcecado com a ideia de atravessar as barreiras da realidade conhecida. Com grande determinação, ele começou a pesquisar e experimentar maneiras de alcançar essa façanha. Após inúmeras tentativas frustradas, Eric finalmente conseguiu abrir uma fenda para um universo paralelo desconhecido. Empolgado e ansioso por explorar o desconhecido, ele passou pela fenda, entrando em um mundo que parecia idêntico ao seu, mas com uma atmosfera pesada e sinistra. Assim que Alex colocou os pés no solo daquele universo, ele sentiu uma onda de medo e inquietação percorrer seu corpo. O ar estava impregnado com uma sensação de opressão e desespero, como se algo maligno estivesse à espreita nas sombras. Enquanto explorava, Alex notou que as pessoas naquele universo paralelo eram pálidas e silenciosas, com olhares vazios e expressões de angústia. Ele tentou se comunicar com elas, mas seus apelos foram ignorados ou recebidos com olhares de terror. Era como se estivessem presas em um pesadelo eterno, incapazes de escapar. À medida que a noite caía sobre aquele mundo, Alex se viu cercado por sombras inquietantes e vozes sussurrantes. As ruas escuras e vazias ganharam vida com figuras distorcidas e assustadoras, movendo-se rapidamente nas sombras. Os sons perturbadores ecoavam por toda parte, criando uma sensação de terror absoluto. Desesperado para escapar desse universo paralelo, Alex correu de volta para a fenda que o levou até ali. No entanto, ela havia desaparecido. Ele estava preso naquele lugar sombrio e sem esperança, lutando contra as forças do mal que pareciam controlar tudo ao seu redor. Os dias se transformaram em semanas, e Alex foi consumido pelo terror e pela solidão. Cada canto escuro e cada sombra se tornaram ameaças iminentes. Ele sentiu sua sanidade se esvaindo lentamente enquanto lutava para se manter são naquele ambiente terrível. Em seu desespero, Alex finalmente encontrou uma velha biblioteca abandonada e, nas páginas empoeiradas de um livro antigo, descobriu uma possível solução. Havia um ritual complexo e perigoso que prometia abrir uma passagem de volta para o seu universo original. Alex, sem alternativas, decidiu arriscar sua vida para realizar o ritual. Em meio a velas tremeluzentes e palavras antigas, ele fez o sacrifício exigido e abriu a fenda de volta para casa. Com o último fôlego de esperança, ele atravessou a passagem, deixando para trás o horror indescritível do universo paralelo. Quando Alex emergiu em seu mundo, ele estava fisicamente exausto e emocionalmente abalado. A experiência assombrou seus pesadelos por anos a fio, deixando cicatrizes profundas em sua alma. Alex aprendeu da maneira mais difícil que a exploração de universos paralelos pode levar a encontros aterrorizantes e implicações inimagináveis. Desde então, ele nunca mais ousou se aventurar na busca por outras dimensões, guardando a história sombria de sua experiência como um aviso para todos que se atrevem a entrar em territórios desconhecidos e perigosos.